Bom, tá tendo uma discussão hoje em dia se esses algoritmos de inteligência artificial, eles podem afetar a história. Eles podem estar confundindo os seres humanos a ponto de ter um impacto na nossa história, de forma que a gente perca o controle do que é real e o que é falso, do que realmente aconteceu ou do que está sendo criado por esses algoritmos. E inclusive foi publicado um artigo recentemente falando exatamente sobre isso, de como esses algoritmos que geram imagens podem destruir a história como nós conhecemos. Porque realmente o avanço nesses algoritmos que geram imagens, sei lá, do ano passado para esse ano, foi uma coisa absurda. Então vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Bom, se eu chegasse pra vocês e mostrasse essa imagem aqui, você diria que ela é uma imagem falsa ou uma imagem real? Ou seja, ela é uma fotografia de verdade que foi tirada, sei lá, em 1900 e alguma coisa, ou uma imagem gerada por esses algoritmos como Midjourney ou DALL-E, por exemplo. Ou se eu mostrasse essa outra imagem aqui, o que você diria? Ou quem sabe essa daqui? Ou talvez essa? Ou quem sabe essa aqui? Ou mesmo essa daqui? Será que isso aqui é real ou não? Bom, a verdade é que hoje em dia é muito difícil a gente dizer se uma imagem é real ou não. A gente já não tem mais controle sobre isso usando apenas os nossos olhos. A gente pode dizer aí que nessas últimas semanas, principalmente com o lançamento da versão 5 do Midjourney, a gente simplesmente perdeu essa habilidade. A gente não consegue mais dizer se uma imagem é falsa ou não. Mas só por caso eu tenha ficado na dúvida sobre a veracidade dessas imagens, essa daqui é uma imagem real. Que foi de fato batida uma foto dessa pessoa muito tempo atrás. Essa daqui também é uma imagem real. Essa também é uma fotografia de verdade. Mas essa daqui e essa outra também, ou essa desse grupo aqui de pessoas, e até mesmo essa daqui são todas falsas. Ou melhor, são todas geradas utilizando o Midjourney, esse algoritmo que gera imagens utilizando inteligência artificial. Então isso de fato é uma coisa muito louca, porque esses algoritmos estão ficando tão bons que é impossível a gente, a olho nu, dizer se uma imagem é falsa ou não. E o que esse artigo aqui publicado na Petapixel está dizendo é exatamente isso. De que a partir de agora, esses algoritmos vão conseguir modificar a história. Porque vai ser muito difícil a gente conseguir dizer se uma imagem foi realmente batida em 1900 e alguma coisa. Ou seja, se aquele evento realmente aconteceu. Ou se é simplesmente uma obra de uma inteligência artificial. E a qualidade dessas imagens é muito boa. Olha isso daqui. Tu nunca vai dizer que isso daqui é falso, a não ser por pequenos detalhes. Sei lá, isso daqui é extremamente realista. Tão realista quanto uma fotografia de verdade. E isso não se aplica apenas a fotografias. Vejam essa imagem aqui. Isso aqui foi também construído pelo Midjourney e está tentando representar uma pintura antiga, representando, sei lá, uma batalha da França ou de algum lugar. Claro que tem algumas coisas meio esquisitas aqui nessa imagem, como, sei lá, um cavalo meio homem e o homem meio cavalo. Mas no geral a gente pode dizer que a qualidade dessa imagem é muito boa. E como já dizia o George Orwell no livro 1984, quem controla o passado controla o futuro. E quem controla o presente controla o passado. No sentido de manipular o presente e contar histórias do passado de uma outra forma, é uma forma de a gente conseguir manipular o nosso futuro. E hoje em dia a gente pode literalmente fazer uma foto que nunca existiu se tornar uma realidade. E vai ser muito difícil para uma pessoa conseguir provar que aquela foto nunca existiu. Bom, e outra fonte que mostra o potencial do Midjourney é esse fio aqui do Twitter, onde eles pediram pro Midjourney criar imagens de mulheres de diversos países. Então essas mulheres aqui são do Brasil, segundo a visão do Midjourney. E obviamente são pessoas que não existem, mas a qualidade é realmente muito boa. Então aqui seria o Reino Unido, ou o Paquistão, por exemplo, Japão e diversos outros países aqui. É claro que muita gente pode dizer que esse algoritmo está sendo extremamente preconceituoso, porque ele está criando imagens de pessoas simplesmente baseado no estereótipo de como é uma pessoa naquele país. O que muita gente pode dizer que é um viés do algoritmo, e que até mesmo pode ser considerado um preconceito em alguns casos. Porém, a gente pode olhar para esse mesmo problema de um outro ângulo e simplesmente achar incrível o fato do algoritmo conseguir ter essas diferentes visões, saber que os seres humanos são diferentes em diferentes países e conseguir representar isso de uma forma fiel até certo ponto. Mas eu acho que talvez a coisa mais incrível desses algoritmos é o fato deles conseguirem comprimir praticamente todo o conhecimento humano em matrizes e números, que é o que essas inteligências artificiais consomem para conseguir gerar essas imagens e essas informações. E isso me lembra de uma coisa que não tem nada a ver com esse assunto, mas que no fundo tem tudo a ver também, que é a Voyager. Bom, a Voyager, para quem não lembra, era um pequeno satélite construído pela NASA na década de 70 e que foi lançado para o espaço para bater fotos aí de planetas ao redor do sistema solar. E teve o projeto Voyager 1 e também o projeto Voyager 2. E cada uma dessas Voyagers carregava isso daqui, um disco de ouro. E dentro desse disco de ouro tinha várias informações sobre os seres humanos, como sons do planeta Terra, ou músicas como do Mozart ou do Chuck Berry, e diversas outras informações sobre como é a vida aqui na Terra, na esperança de
de que algum dia, se esse disco de ouro fosse encontrado por alienígenas, por outros seres inteligentes, eles conseguiriam entender um pouco mais sobre a nossa sociedade. E é o objeto construído por seres humanos que está mais longe na história. É literalmente o objeto artificial que está mais longe no universo. E isso é uma coisa muito louca. Então, caso a NASA lançasse uma Voyager 3, qual seria a tecnologia que poderia substituir esse disco de ouro que conseguisse resumir a sociedade como ela é hoje em dia? Bom, muito provavelmente uma dessas tecnologias seria o próprio ChatGPT, ou esses algoritmos que geram imagens. Com certeza essas tecnologias conseguiriam representar muito melhor a humanidade para um povo extraterrestre do que, sei lá, músicas do Mozart ou do Chuck Berry. Bom, recentemente teve toda uma discussão aí nesses últimos dias sobre o lançamento desse jogo aqui, que é um jogo de tiro FPS extremamente realista e que muita gente tem falado que isso aqui é extremamente falso, que essas imagens aqui na verdade são renderizadas e não é um jogo de verdade. E quando a gente vê essas imagens aqui, a gente tem dificuldade de dizer se isso aqui é uma filmagem ou se realmente é um jogo, utilizando a tecnologia do Unreal 5. Apesar disso daqui não usar nenhum recurso de inteligência artificial a princípio, mas o avanço tecnológico nessa área de gráficos 3D é realmente impressionante. Então se isso daqui for realmente real, é um avanço absurdo nesse mundo de jogos, porque o negócio é extremamente realista. Então, enfim, a gente não consegue mais acreditar em nada que a gente vê aí na internet, seja uma imagem ou seja um vídeo. E a gente tem literalmente tecnologias hoje em dia que permitem que a gente recrie coisas que é muito difícil alguém dizer se é falso ou se não é. Até alguns meses atrás, quando a gente via alguma coisa fake, era muito fácil identificar isso. E hoje em dia é praticamente impossível. Então a conclusão que a gente chega é que provavelmente tudo isso daqui é tudo artificial e a gente está vivendo em uma simulação.